Já vos referi o tópico, vamos passar à frente. Digamos, isto é um mapa da Europa, eu depois de voltar a este mapa, isto são os corredores prioritários da União Europeia, mas o que é que nós, digamos, constatamos imediatamente é que Portugal está na periferia da Europa, a Europa é o nosso principal parceiro comercial, não quero aqui de maneira nenhuma desvalorizar ligações ao resto do mundo, nem pensar nisso, mas digamos, as nossas empresas, qualquer empresa que se instale em Portugal e que tenha que, digamos, trocar produtos com outros países, precisa necessariamente, para ser competitiva, de ter, digamos, de dispor das melhores opções possíveis. E, portanto, no que diz respeito ao nosso principal parceiro comercial, que é a Europa Ocidental, a União Europeia, precisa de ter boas vias de transporte terrestre e boas vias de transporte marítimo. A Europa é um continente muito entrecortado e, portanto, a via marítima também dá acesso a muitas zonas. E para o resto do mundo, obviamente, que a via marítima é fundamental. Eu ia, digamos, nesta apresentação, vou falar um pouco da parte marítima e depois, principalmente, da parte terrestre. No que diz respeito à via marítima, nós vemos aqui o que é um mapa que, digamos, tem os fluxos mundiais de fluxos marítimos. Portugal, isto não se vê muito bem porque está nesta perspectiva, mas está aqui a Península Ibérica, estão a ver onde está o cursor. E o que nós sabemos é que cerca de 40% do tráfego marítimo mundial passa em frente às nossas costas. E os nossos portos, em geral, asseguram ligações marítimas adequadas aos portos europeus. Agora, quais são os aspectos fracos? Temos fracas ligações ferroviárias, em particular a Espanha. Portanto, isso limita muito o hinterland dos portos. E temos aqui uma informação que são os escalados máximos para porta-contentores. E reparem que, em geral, andam à volta dos 12 metros em 7 sinos, que é de 17 metros e meio. E os maiores porta-contentores, neste momento, têm calados de cerca de 15 metros e meio e precisam de cerca de 17 metros e meio de profundidade. Portanto, os maiores navios de transporte de carga só podem atracar em Sines, não podem ir aos outros portos. Qual é que é o problema? O que é que deriva daqui é que, devido às fracas ligações para o hinterland, a quantidade de mercadoria que é carregada e descarregada nos portos portugueses é fraca comparada com os portos, principalmente do norte da Europa. Portanto, temos aqui uns portozinhos pequenininhos em comparação com os portos do norte da Europa e, portanto, o tráfego marítimo passa em frente às nossas costas, mas não para. Porque para parar, para atracar, o navio precisa ter carga para carregar e descarregar, senão não se justifica. Portanto, isto é o ponto fraco dos nossos portos. O ponto forte, como eu disse, digamos, a localização geoestratégica. Nós estamos a ver navios e temos que ter capacidade para os atrair. Neste mapa vem à escala, digamos, estas linhas têm a ver com a quantidade de mercadoria movimentada nos portos e reparem, os nossos mal se vêem, temos aqui Sines e Leixões, mas, digamos, à escala europeia são portos bastante pequenos. E há mercadoria que muitas vezes é enviada para outros pontos do mundo, portanto, não na Europa, afastados da Europa, em que a mercadoria tem que ser enviada para um porto do norte da Europa por via marítima ou terrestre e aí é embarcada por um navio que volta aqui a passar em frente a Portugal e não para e que, digamos, segue o seu trajeto para o seu destino final. Ora, isto de andar a enviar a grande parte da mercadoria para portos europeus, para depois voltar a passar aqui à frente, isto tem custos acrescidos para a nossa economia. Seria melhor se pudéssemos enviar a mercadoria diretamente para os destinos finais a partir de portos portugueses, ou pelo menos de um porto português. Portanto, o que precisamos é de uma estratégia para atrair os grandes porta-contentores a um dos nossos portos. E no estado na situação atual, só temos Sines por duas razões. Digamos, com capacidade para atrair os grandes navios, pelas águas profundas e pelo espaço ilimitado na sua vizinhança, que também é capaz de atrair a atividade económica. Também podemos construir portos com capacidade, com fundos suficientes para atrair grandes navios noutros locais, mas isso implica investimentos que em Sines, em princípio, não serão tão elevados. E isso é as vantagens que os nossos portos têm, ou pelo menos que o Porto de Sines tem, em termos de localização, portanto, próximo do cruzamento das principais rotas. E poder acolher os maiores navios sem limitações. Se a isto acrescentássemos boas ligações ferroviárias diretas à Espanha, podíamos aumentar o hinterland e aumentar a capacidade de atração de tráfego para Sines. Não podemos competir com os portos do centro da Europa no que diz respeito a abastecer diretamente o hinterland do centro da Europa, porque
digamos, esses portos estão muito mais perto do centro da Europa e não é viável, não é economicamente viável, a não ser com algumas exceções, estar a enviar um navio e trazer mercadoria para Sines para depois a pôr na Alemanha ou na Polónia ou no outro sítio qualquer. Embora, como eu digo, possa haver exceções, por exemplo, se o navio cá estiver e houver mercadoria em que o tempo seja uma variável muito importante, eventualmente por ferrovia poderá eventualmente ser mais caro. Mas, em geral, não vamos conseguir tirar Interland aos portos do centro da Europa. Em relação aos portos mais próximos que competem com Sines, Sines pode apresentar vantagens em relação aos concorrentes diretos mais próximos. Em relação ao porto de Tangermed, portanto, em Marrocos, porque tem um Interland próprio, que esse porto não tem, e tem ligações, pode ter ligações ferroviárias diretas ao centro da Europa. Sines não tem, mas pode ter. Algeciras, Porto de Algeciras, o maior da península, não tem espaço na sua vizinhança para instalação, qualquer tipo de instalação de fábricas ou armazéns, etc. E Valência, em relação a Valência, é a posição geoestratégica. Valência pode estar bem situada para os tráficos do Mediterrâneo, mas tem desvantagem em relação aos tráficos atlânticos. A existência de espaço na vizinhança de um porto é também uma vantagem porque permite, digamos, a instalação de empresas que procedam a operações de valor acrescentado. Podem ser operações de montagem, de etiquetagem, etc., mas também uma vantagem de ter um porto ao pé, pode ser o espaço, é uma vantagem para uma empresa se instalar, se tiver ligações diretas ao centro da Europa, depois a mercadoria que é montada nessas instalações, nessas fábricas, consoante o destino final, pode ter interesse na ligação ferroviária direta ao centro da Europa para exportar, para levar os seus produtos. Portanto, não tanto para servir diretamente o porto, mas para servir instalações ou em, digamos, indústrias ou empresas que se instalem por via das boas ligações portuárias e das boas ligações ferroviárias. No fundo, as duas em simultâneo. Agora, há uma coisa que se pode concluir daqui, do que, digamos, desta análise que eu tentei fazer sintética, que é o seguinte, é que é difícil atrair grandes navios aos nossos portos sem melhorar as ligações ferroviárias à Espanha e, de uma forma indireta, também ao centro da Europa, também pode trazer benefícios. A atividade de transshipment, que é, por exemplo, a atividade principal em Algeciras e noutros portos, tem uma desvantagem que é a dificuldade de fidelizar, digamos, os clientes. As empresas podem mudar, as cadeias logísticas internacionais podem mudar rapidamente um hub portuário de um porto para o outro. O Interland não muda, está ali, é específico de um dado porto. Portanto, temos que investir no alargamento do Interland na melhoria das ligações ferroviárias à Espanha. Agora, ia falar um pouco aqui das vias terrestres. Temos aqui um quadro que já está desatualizado, relativo a 2009, mercadoria transportada por via ferroviária digamos, para outros países. E o que é que temos? Para a Espanha temos aqui uma percentagem de mercadoria que é pequena, mas existe, e para o resto da Europa é zero. Portanto, isto era em 2009, nem uma grama de mercadoria se transportava por via ferroviária de Portugal para o resto da Europa. A percentagem, portanto, tudo que era tráfego internacional de mercadorias era 2% apenas para a ferrovia. Aqui temos alguma informação sobre o tráfego dos Pirineus, não se vê muito bem, mas a percentagem de tráfego nos Pirineus que se faz por via ferroviária é também baixíssimo, 1% ou 2%, muito pouco, por causa dos problemas de interoperabilidade que existem de país para país, mas que ali tem o mais grave, que é o problema da bitola, portanto, que é aquele que não permite que se quer levar mercadorias para um país para o outro. Agora, o que é que acontece? Na situação atual, em que todas as nossas comunicações, o nosso transporte terrestre de mercadorias para o centro da Europa se faz quase exclusivamente por via rodoviária, isto tem aqui um problema, é que, por razões, pelos constrangimentos ambientais e energéticos que toda a humanidade enfrenta, o modo rodoviário vai ser cada vez menos competitivo. E Portugal só tem modos pouco competitivos de transporte de mercadorias terrestres para o centro da Europa. É a rodovia e a ferrovia não é interoperável e, portanto, tem aqui uma série de obstáculos. E o que é que isto vai ter tendência a fazer? É desincentivar o investimento em Portugal e incentivar a deslocalização de empresas. Não quer dizer que uma empresa qualquer que está em Portugal agora se vai deslocalizar para a Espanha, uma Autolop ou outra qualquer, mas significa que vai ser mais difícil mantê-la cá. E provavelmente negociar com o governo português e exigir contrapartidas pelo que se perde com estas questões. Agora, qual é as razões da falta de competitividade atual do transporte de mercadorias?
digamos, este problema existe em todos os países europeus, exceto o da bitola, que é o problema da bitola, o problema entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Temos uma bitola, outros têm outra. Portanto, os vagões de mercadorias não passam a fronteira, a não ser algumas situações especiais de mudança de rodados, mas tudo isso é muito ineficiente. Mas temos outros problemas que temos que resolver. Pendentes excessivas, portanto, afetam a competitividade do transporte de mercadorias, diferenças de sistema elétrico, isto no essencial afeta o material de tração. Nós, entre Portugal e Espanha, temos este problema. Há diferenças de sistema elétrico, uma locomotiva elétrica portuguesa não pode operar em Espanha e vice-versa. Diferenças nos sistemas de sinalização. Diferenças, digamos, o comprimento das linhas de resguardo e cruzamento, que são, na maioria dos casos, para comprimentos perto de 400 metros, e deveríamos ter, que seria, para ser competitivo, deveríamos ir para pelo menos 750 metros, e depois também outras questões menos importantes, se calhar, mas também com algumas questões de terminais, ramais e engates. Na questão das pendentes, portanto, o que é que acontece? Temos aqui um mapa das pendentes em algumas linhas em Portugal e algumas em Espanha que nos interessam mais e, digamos, vem aqui valores que chegam a 27%, 27 por mil, desculpem. E, digamos, isto para ser competitivo, as novas linhas vão ser feitas para 12,5 por mil, com possibilidade de ir aos 15 por mil e são em situações muito excepcionais acima disso. Portanto, tudo isto significa que precisamos de mais capacidade de tração para rebocar o mesmo comboio numa linha com estas pendentes mais elevadas. E aqui em Portugal, praticamente, ou em quase todo o lado, nós temos pendentes elevadas. Reparem aqui, os comboios que vêm de Sines têm aqui uma pendente de 23%, na linha do Norte temos aqui 22%, na linha da Beira Alta 22%, aqui ao pé de Badajoz tínhamos 27%, desculpem. E, portanto, toda a nossa rede ferroviária está armadilhada de coisas que tornam o transporte ferroviário menos competitivo e que deveríamos tentar eliminar. Aqui a questão da bitola, só para dizer uma coisa, a Espanha está a mudar a bitola. A crise vai afetar os timings, não afeta os objetivos. E, portanto, se Portugal continuar nas políticas que tem andado nos últimos anos, vamos transformar-nos numa ilha ferroviária. O problema que neste momento existe na fronteira entre a Espanha e a França, daqui a uns anos passa a ser a fronteira de Portugal com a Espanha. E, portanto, temos uma ilha ferroviária onde ninguém vai investir. Estou a exagerar um bocadinho, ninguém vai investir, mas, obviamente, vamos ter dificuldades. Depois, a questão dos transportes na fronteira, como eu disse, pode-se resolver o problema da diferença de bitola, mudando rodados, também se pode fazer transportes de cargas. Isto é viável, pode-se fazer, funciona, mas tem custos. Obriga a percas de tempo para fazer a operação. Depois, os comboios, não é um comboio, são dois comboios, vem um de cada lado, um de um lado da fronteira, do outro, tem que chegar à mesma hora, têm que estar sincronizados para trocar a mercadoria e depois voltam para trás. Se um comboio se atrasa, o outro fica à espera. O sistema é viável e há de funcionar desde que as quantidades não sejam muito grandes. Agora, se quisermos transferir uma parte muito significativa da mercadoria da rodovia para a ferrovia, depois há problemas de capacidade. Temos aqui uns dados sobre a cota da ferrovia no transporte terrestre de mercadorias. Em Portugal, cerca de 4%, Espanha menos, 3%, na União Europeia 7% e nos Estados Unidos 43%. Nos Estados Unidos não há problemas de interoperabilidade ferroviária e, portanto, os comboios não têm obstáculos à situação. Se nós tivéssemos na Europa, ou pelo menos nos Pirineus, percentagens, digamos, de cota de mercado da ferrovia semelhantes à dos Estados Unidos, o sistema não deveria dar razão. Eu não conheço as instalações dos Pirineus, não sei quais são os limites, mas se falássemos em 100 comboios e 4.000 contentores por dia, não sei onde é que estava a capacidade para estar a movimentar isto. E, portanto, os transbordos vão funcionando dentro de certos limites. A partir de certa altura, isto vai deixar de ser uma solução adequada ou vai se tornar uma solução, pronto, simplesmente não vai funcionar para as necessidades. Como é que nós agora resolvemos estes problemas? Há aqui uma questão que eu não falei que também tem que ser pensada na resolução dos problemas, que é o seguinte: a maioria das nossas linhas não tem tráfego suficiente para ter uma linha para mercadorias e uma linha para passageiros, tráfego separados, depende das quantidades de tráfego. E, portanto, quando resolvermos os problemas, temos que resolver os problemas todos ao mesmo tempo. A maioria das linhas devem ser mistas, tanto para passageiros como para mercadorias. E em termos dos passageiros, há também problemas de velocidade. E uma forma de resolver estes problemas todos de uma penada é através da construção de uma rede nova de bitola europeia. Uma rede que, sem problemas de interoperabilidade, comunique diretamente com o resto da Europa. Portanto, eu que acho é que a posição da AFE é que, para fazermos isto, ou nos isolamos e a nossa economia passa a ser um apêndice das economias europeias em que dificilmente se investe em Portugal. Tenho aqui alguns documentos
que eu queria mostrar, isto é da União Europeia, este documento chama-se European Transport Policy for 2010, Time to Decide, e o que diz é o seguinte: no railway system can be fully competitive unless all matters relating to the removal of technical barriers to trading trains and to their interoperability. O que é que isto significa? Que ou temos uma ferrovia interoperável, ou então vamos ter obstáculos aqui e ali que vão diminuir a sua competitividade. Não é impossível um comboio de mercadorias vir da Alemanha para Portugal. Está demonstrado que isso pode ser feito. Sabe-se que pode ser feito. Mas há problemas. O sistema é muito menos competitivo do que se tivéssemos linhas interoperáveis e sem os problemas que referi. A Espanha, queria só dizer o seguinte: a Espanha tem 40 anos de experiência com os transportes nos Pirineus, com mudanças de relatos, e está a investir fortemente há mais de 20 anos em linhas de bitola europeia para acabar com isto.